Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Neste domingo de manhã, enquanto o céu clareia devagar e um novo dia nasce diante dos seus olhos, eu quero lhe pedir apenas uma coisa. Não comece este dia carregando sozinho o peso que Deus nunca pediu para você carregar. Talvez você tenha acordado cansado, não apenas cansado no corpo, mas cansado na alma, cansado de lutar, cansado de esperar, cansado de fingir que está tudo bem. E mesmo assim, você abriu este momento de oração porque no fundo do seu coração ainda existe uma pequena chama de esperança dizendo: talvez Deus fale comigo hoje. E Ele vai falar, porque este domingo da temporada da Páscoa não é apenas mais um dia no calendário, é um lembrete vivo de que Jesus venceu a morte, venceu o medo, venceu a dor e continua ressuscitando sonhos que pareciam perdidos. Hoje, Deus quer tocar exatamente a área da sua vida que está mais ferida. A palavra do Senhor, em João 14:27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Que promessa poderosa! Jesus não prometeu ausência de problemas, Ele prometeu presença no meio deles. E talvez seja exatamente disso que você precisava ouvir hoje. Porque há pessoas que estão sorrindo por fora, mas por dentro estão desmoronando silenciosamente. Há pessoas ouvindo esta oração enquanto pensam: eu não sei mais o que fazer. Mas Deus sabe, e Ele conhece detalhes da sua vida que ninguém mais conhece. Nesta semana recebi uma mensagem de uma mulher chamada Patrícia Almeida, de Campinas, interior de São Paulo. Ela trabalha como técnica de enfermagem em um hospital da cidade. Patrícia contou que vinha passando noites sem dormir por causa das dívidas e da enfermidade da mãe. Ela escreveu algo que me marcou profundamente. Eu orava, mas parecia que o céu estava fechado. Talvez você já tenha sentido isso também. Talvez você tenha orado tantas vezes que começou a achar que Deus não estava ouvindo. Mas Patrícia decidiu fazer algo simples. Naquela manhã, antes de sair para o trabalho, ela ajoelhou ao lado da cama e disse: Jesus, eu não tenho mais forças. Se o Senhor ainda está comigo, me dá um sinal hoje. E sabe o que aconteceu? Naquele mesmo dia, ela recebeu uma ligação inesperada de uma antiga amiga oferecendo ajuda exatamente na área em que ela mais precisava. Mas o mais importante não foi a ajuda financeira, foi o que ela sentiu no coração. Ela disse: pela primeira vez em muitos meses eu senti paz. Porque quando Deus começa a agir, muitas vezes Ele começa primeiro dentro de nós. Antes de mudar circunstâncias, Ele cura o coração. Antes de abrir portas, Ele restaura nossa esperança. E nesta manhã, Deus está fazendo isso com alguém que está ouvindo esta oração agora. Talvez você esteja preocupado com sua família. Talvez exista uma resposta que ainda não chegou. Talvez exista uma dor escondida que ninguém imagina. Mas o Senhor manda lhe dizer: você não está abandonado. Mesmo quando ninguém entende sua luta, Deus entende. Mesmo quando você chora em silêncio, Deus recolhe cada lágrima. Mesmo quando tudo parece parado, Deus continua trabalhando nos bastidores. O domingo da ressurreição nos lembra que o silêncio de Deus nunca significa ausência. Houve silêncio no sábado, mas no domingo houve milagre. Houve escuridão, mas depois veio a ressurreição. E eu sinto no meu coração que este domingo marcará o começo de uma nova fase espiritual para muitas pessoas. Não porque tudo ficará perfeito de uma hora para outra, mas porque Deus começará a fortalecer você por dentro. E quando a alma volta a ter esperança, o corpo encontra forças. Legeis, Alá, legeis-se por consertar. A mente encontra paz. E o coração volta a acreditar. Agora feche seus olhos por um instante, se puder. Respire profundamente. E diga no seu coração: Senhor, eu entrego esta manhã nas tuas mãos. Pai amado, neste começo de domingo, nós nos aproximamos da tua presença com humildade. Há pessoas aqui
cansadas emocionalmente. Há corações aflitos. Há pessoas lutando contra a ansiedade, medo e pensamentos negativos. Mas nós cremos no poder do Cristo ressuscitado. Jesus, entra nesta casa agora. Passeia por cada cômodo. Toca cada coração. Que toda tristeza profunda comece a sair. Que toda angústia escondida comece a desaparecer. Derrama a tua paz sobre esta família. Que este domingo seja diferente. Que esta manhã carregue a presença do Espírito Santo. Senhor, fortalece quem está fraco. Anima quem perdeu a esperança. Levanta quem pensou em desistir. Porque o Senhor ainda realiza milagres. O Senhor ainda abre caminhos. O Senhor ainda transforma histórias. E nós declaramos pela fé: o medo não vencerá. A tristeza não vencerá. O desânimo não vencerá. Porque Jesus está vivo. E onde Jesus está, a esperança renasce. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, enquanto esta manhã continua começando, eu sinto que Deus quer entrar mais fundo no seu coração. Porque existem feridas que as pessoas não veem. Há dores escondidas atrás de um "está tudo bem". Há batalhas silenciosas acontecendo dentro da mente. Há pessoas ouvindo esta oração enquanto tentam permanecer fortes para todos, mas, por dentro, estão quase desmoronando. E sabe o que é mais difícil? É quando você luta tanto e parece que ninguém percebe. Você ajuda todo mundo. Você tenta manter a casa em paz. Você carrega responsabilidades. Você trabalha duro. Você sorri para não preocupar ninguém. Mas quando chega a noite, você se sente sozinho. Talvez hoje exista alguém ouvindo esta oração com o coração apertado por causa da família. Um filho distante, um casamento abalado, uma preocupação financeira, uma enfermidade, uma porta que não se abre. E aos poucos, o medo tenta convencer você de que nada vai mudar. Mas eu preciso lhe dizer algo nesta manhã. Deus não perdeu o controle da sua história. Mesmo quando tudo parece confuso, Deus continua escrevendo cada capítulo da sua vida. No Evangelho de Lucas 24, os discípulos caminhavam tristes depois da crucificação de Jesus. Eles achavam que tudo havia acabado. Os sonhos haviam morrido. A esperança parecia enterrada. O futuro parecchiavazio. Mas enquanto caminhavam sem entender nada, Jesus já estava ao lado deles. Que coisa poderosa! Eles não conseguiam enxergar, mas Jesus estava ali. E talvez isso esteja acontecendo com você agora. Você olha para a sua situação e pensa: Deus me abandonou. Mas não, Ele continua caminhando ao seu lado, mesmo no silêncio, mesmo na demora, mesmo nas lágrimas. Jesus nunca abandona aqueles que colocam a esperança nele. Há alguns dias, um homem chamado Roberto Mendes, motorista de aplicativo em Belo Horizonte, contou algo emocionante. Ele disse que passou meses vivendo uma crise profunda dentro de casa. As contas acumulavam, o casamento estava desgastado e ele começou a desenvolver ansiedade. Roberto contou que muitas noites chorava sozinho dentro do carro antes de voltar para casa. Até que, em uma madrugada, enquanto aguardava uma corrida, ele encontrou uma oração online e ouviu uma frase que mudou seu coração. Deus não está atrasado, Ele está preparando você. Roberto disse que começou a repetir essa frase todos os dias. E pouco a pouco, algo começou a mudar, primeiro dentro dele. A ansiedade diminuiu, a esperança voltou. Ele começou a conversar mais com a esposa. Começou a orar novamente. Começou a acreditar outra vez. E sabe o que mais me marcou no testemunho dele? Ele escreveu: os problemas não desapareceram de um dia para o outro, mas eu parei de me sentir sozinho. Talvez seja exatamente isso que Deus quer fazer com você nesta manhã. Talvez o Senhor queira primeiro abraçar sua alma cansada, porque quando Deus fortalece o interior, você consegue atravessar batalhas que antes pareciam impossíveis. Meu irmão,
Não permita que o inimigo roube sua esperança. O medo mente, a ansiedade mente, o desespero mente. Mas a palavra de Deus permanece verdadeira. Romanos 8:11 declara: E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo também vivificará os vossos corpos mortais. O mesmo poder da ressurreição ainda está vivo. O mesmo Jesus que venceu o túmulo continua operando milagres hoje. E talvez o milagre que você mais precisa neste momento seja dentro do seu coração, porque existem pessoas cansadas de sofrer em silêncio. Pessoas que dizem: eu não aguento mais carregar tudo sozinho. Mas Deus manda lhe dizer hoje: entregue para mim. Entregue sua preocupação. Entregue sua dor. Entregue o medo do amanhã. Entregue aquilo que você não consegue controlar. Você não precisa resolver tudo sozinho. Existe um Deus cuidando de você até nos detalhes que ninguém vê. Agora, eu quero que você faça algo simples. Coloque a mão sobre o seu coração e repita com fé: Senhor, eu confio em Ti mesmo sem entender tudo. Mais uma vez: Jesus, segura minha vida nas Tuas mãos. Pai querido, neste domingo de manhã, nós entregamos diante do Teu altar todas as preocupações escondidas. O Senhor conhece as lágrimas silenciosas. O Senhor conhece os pensamentos que tiram o sono. O Senhor conhece o peso que esta pessoa vem carregando há tanto tempo. E nesta manhã, nós pedimos: traz alívio para esta alma. Que toda a opressão emocional comece a cair por terra. Que toda tristeza profunda seja quebrada pelo poder do Espírito Santo. Senhor, visita os lares, toca nos casamentos, abençoa os filhos, abre portas de trabalho, dá sabedoria para quem precisa tomar decisões e, principalmente, derrama paz. A paz que o dinheiro não compra, a paz que o mundo não consegue oferecer, a paz que só Jesus pode dar. Nós declaramos que este domingo será marcado pela presença de Deus. E ainda que existam lutas, a esperança continuará viva, porque Cristo ressuscitou. E onde existe ressurreição, sempre existe recomeço. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, talvez, enquanto esta oração continua, exista algo apertando seu coração neste exato momento. Uma preocupação que ninguém conhece. Uma resposta que ainda não chegou. Uma dor que você tenta esconder até das pessoas mais próximas. E o mais difícil é que, às vezes, a luta acontece dentro da mente. Você tenta descansar, mas os pensamentos não param. Você tenta ter fé, mas o medo aparece novamente. Você tenta seguir em frente, mas existe um peso invisível puxando sua alma para baixo. E nesta manhã, Deus quer tocar exatamente nessa área, porque o Senhor não vê apenas aquilo que acontece por fora. Ele conhece o que está acontecendo dentro de você agora. O Salmo 37 ga esamsnaiste diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Que versículo forte! Deus se aproxima dos corações feridos. Talvez as pessoas não entendam sua dor. Talvez você já tenha ouvido frases como: você precisa ser forte. Isso vai passar. Pare de pensar nisso. Mas existem dores que só Deus consegue curar. E Jesus nunca despreza alguém cansado emocionalmente. Pelo contrário, Ele se aproxima. Nesta manhã de domingo, durante este tempo da Páscoa, nós lembramos que Cristo ressuscitou trazendo vida nova para aqueles que estavam sem forças. E eu sinto que Deus quer renovar alguém que já estava pensando em desistir. Talvez desistir de um sonho. Talvez desistir de um relacionamento. Talvez desistir até de lutar pela própria vida espiritual. Mas ouça isso com muita atenção. Você chegou até aqui porque Deus ainda está sustentando você. Mesmo nos dias em que você pensou que não conseguiria continuar, a mão do Senhor permaneceu sobre sua vida. Há pouco tempo, recebi o testemunho de uma mulher chamada Renata Souza, moradora de Recife, Pernambuco.
Ela trabalha como professora em uma escola pública e contou que enfrentou meses muito difíceis após perder o pai. Renata disse que começou a sentir um vazio enorme dentro dela. Ela continuava trabalhando, conversando com as pessoas, cuidando da rotina, mas por dentro se sentia quebrada. Ela escreveu algo muito forte. Eu sorria na frente dos outros e chorava escondida no banheiro da escola. Talvez alguém ouvindo esta oração esteja vivendo exatamente assim, ferido em silêncio. Renata contou que, em um domingo de manhã, decidiu sentar sozinha na sala de casa e apenas conversar com Deus, sem palavras bonitas, sem oração preparada. Ela simplesmente disse: Senhor, eu não consigo mais fingir que estou bem. E foi naquele momento simples, sincero, que ela começou a sentir algo diferente. Ela descreveu como uma paz suave entrando no coração dela aos poucos. Não foi um milagre barulhento. Não foi algo que aconteceu de repente diante dos olhos. Foi Deus reconstruindo sua alma em silêncio. Porque muitos dos maiores milagres começam dentro do coração. E talvez seja exatamente isso que o Senhor está fazendo agora com você. Talvez Deus esteja restaurando sua força sem que você perceba. Talvez Ele esteja curando partes da sua alma que ninguém mais consegue alcançar. Meu irmão, minha irmã, não tenha vergonha de dizer para Deus que você está cansado. Ele não se afasta da sua fraqueza. Jesus nunca rejeitou um coração sincero. Quando Pedro começou a afundar no mar, ele não fez uma oração longa. Ele apenas gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus segurou sua mão. Que imagem poderosa! Porque é isso que Cristo continua fazendo hoje. Quando você acha que vai afundar, Ele segura você. Quando as forças acabam, Ele sustenta você. Quando ninguém mais percebe sua dor, Ele permanece ao seu lado. Agora, eu quero convidar você a desacelerar por um instante. Se puder, feche seus olhos novamente. E imagine Jesus entrando na sua casa nesta manhã. Imagine o Senhor caminhando pelos ambientes, olhando para você com amor, sem julgamento, sem condenação, apenas amor, porque Jesus conhece sua história inteira e ainda assim escolhe permanecer ao seu lado. Repita baixinho: Jesus, fica comigo neste domingo. Mais uma vez. Senhor, renova minhas forças. Pai amado, nós entregamos diante de Ti todas as feridas emocionais escondidas. Há pessoas aqui lutando contra a tristeza profunda, pessoas cansadas mentalmente, pessoas sobrecarregadas pela vida. Mas nesta manhã, nós declaramos que o Teu Espírito Santo está trazendo refrigério, que toda angústia comece a perder força, que toda opressão saia desta casa, que toda palavra negativa lançada contra esta pessoa caia por terra agora. Senhor, abraça quem está chorando em silêncio, fortalece quem está fraco, visita quem se sente sozinho, e assim como Jesus ressuscitou, faz renascer também a esperança dentro deste coração. Nós cremos em recomeços, cremos em cura emocional, cremos em restauração espiritual, porque para Deus nenhuma história está perdida, nenhuma vida está esquecida, nenhuma lágrima passa despercebida diante do céu. E neste domingo nós escolhemos confiar, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver tudo, nós escolhemos acreditar que Deus continua trabalhando. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao final desta oração da manhã, mas eu sinto profundamente que Deus ainda está ministrando ao seu coração. Talvez você tenha começado este domingo sem forças, mas não terminará esta manhã da mesma maneira. Porque quando a presença de Deus toca uma alma cansada, algo começa a mudar por dentro. E às vezes, o primeiro milagre não é aquilo que acontece ao nosso redor. É a paz que volta ao coração. É a esperança que renasce. É a força para continuar mais um dia. Nesta manhã de domingo, durante este tempo santo da Páscoa, o Senhor quer lembrar você de algo muito importante. A ressurreição não foi apenas um acontecimento do passado,
ela continua produzindo vida hoje. Jesus continua levantando pessoas feridas, continua restaurando famílias, continua fortalecendo os cansados, continua abrindo caminhos onde parecia impossível. Talvez você tenha entrado nesta oração acreditando que sua situação não tinha mais solução. Mas Deus trabalha justamente nos cenários que parecem perdidos. Lázaro já estava no túmulo havia dias, e mesmo assim Jesus chegou. Os discípulos achavam que tudo havia acabado, mas o domingo da ressurreição chegou. E eu sinto que Deus manda lhe dizer nesta manhã: o que parece parado para você ainda está nas minhas mãos. Talvez existam promessas que você quase abandonou. Talvez existam sonhos que ficaram esquecidos por causa do medo, da dor ou do cansaço. Mas Deus ainda escreve novos começos. Há algum tempo, recebi uma mensagem de Marcelo Ferreira, morador de Goiânia, que trabalha como pedreiro. Marcelo contou que passou quase um ano desempregado e começou a perder completamente a esperança. Ele disse para a esposa: talvez Deus tenha se esquecido de mim. Até que, em um domingo pela manhã, enquanto tomava café sozinho antes de sair para procurar trabalho novamente, ele ouviu uma oração semelhante a esta. E uma frase entrou profundamente no coração dele: Deus ainda está preparando caminhos que você não consegue ver. Marcelo disse que decidiu parar de alimentar pensamentos de derrota. Naquela mesma semana, um antigo conhecido ligou oferecendo uma oportunidade de trabalho em uma obra. Mas o que mais marcou o coração dele não foi apenas o emprego, foi perceber que Deus nunca havia abandonado sua família. E talvez hoje o Senhor queira lembrar exatamente isso para você. Ele não abandonou sua casa, não abandonou seus sonhos, não abandonou sua vida. Mesmo quando você não consegue enxergar, Deus continua trabalhando. Meu irmão, há um novo dia começando diante de você agora. Talvez os problemas ainda existam, talvez algumas respostas ainda não tenham chegado, mas uma coisa mudou: você não está mais sozinho nessa luta. O Cristo ressuscitado caminha com você, e quando Jesus caminha conosco, o medo perde força, a ansiedade perde espaço, o desespero não consegue permanecer. Por isso, antes de terminarmos esta oração, entregue mais uma vez tudo ao Senhor. Entregue aquilo que está pesando sua mente. Entregue as preocupações com o futuro. Entregue os medos escondidos. Entregue os sonhos que você já não consegue sustentar sozinho. Coloque tudo nas mãos de Deus. Agora ore comigo pela última vez nesta manhã. Senhor meu Deus, obrigado por este novo domingo. Obrigado porque mesmo em meio às lutas, o Senhor continua sendo fiel. Obrigado porque a Tua presença nos sustentou até aqui. Obrigado porque o Senhor conhece cada lágrima, cada preocupação e cada batalha escondida dentro deste coração. Pai amado, nós entregamos este dia completamente nas Tuas mãos. Vai à frente desta pessoa. Abençoa sua casa. Protege sua família. Abre portas de provisão. Traz cura para os enfermos. Traz paz para as mentes cansadas. Que este domingo seja cheio da presença do Espírito Santo. Que toda tristeza seja substituída por esperança. Que toda ansiedade seja substituída pela paz de Cristo. Que todo medo seja vencido pela fé. Senhor, ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos os Teus caminhos. E durante todo este dia, permanece conosco. Que os nossos olhos espirituais sejam fortalecidos, que nossa fé seja renovada e que nunca nos falte a certeza de que Jesus está vivo e continua cuidando de nós. Nós declaramos: esta casa pertence ao Senhor, esta família pertence ao Senhor, este coração pertence ao Senhor. E cremos que dias melhores virão, porque o Deus da ressurreição continua operando milagres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se esta oração falou ao seu coração, continue em espírito de fé durante este domingo. Não alimente pensamentos de derrota. Não entregue sua esperança ao medo. Lembre-se,
Jesus venceu a morte e por isso ainda existe esperança para a sua vida.